Olá! Bem-vindo ao Brasil Oficial Preparatório para a Diplomacia. Queria dizer que é uma experiência piloto, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou entregar aqui para você 8 CACDs nas costas. No último CACD, sim, eu fiz 8 vezes. No último CACD, eu cheguei na última fase do concurso. E tô aqui, acho que eu vou tentar a 9ª vez. Acho que a 9ª vez vai ser uma questão importante, assim, uma questão de honra, sabe? Muito feliz de estar aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o curso para iniciantes. Eu existo para que vocês não precisem fazer a prova 8 vezes, para que vocês possam fazer a prova menos vezes e já passarem. Mas para isso acontecer, vocês precisam tomar alguns cuidados. É claro, né? Não existe uma receita de bolo para aprovação. Pessoas passam das maneiras mais diversas. Mas existem muitas receitas para reprovação. Muitas. Para reprovação existe bastante. Eu conheço algumas delas. Bem, sem mais delongas, eu quero começar essa primeira aula dizendo que ela vai durar aproximadamente 30 minutos. Então, organize aí o seu espaço, coloque o celular no silencioso. Você já viu aqui o vídeo, né? 30 e pouquinhos. Então, aproveita porque são aulas muito importantes essas primeiras, sabe? É pra gente, inclusive, saber se você vai continuar comigo ou se a gente vai continuar junto pelas próximas 49 aulas. São 50 aulas no total. 50 aulas é bastante coisa, né? Pois é. Fora o conteúdo que, eventualmente, a gente precisa complementar com a publicação do edital. E a gente precisa adicionar aula, tá certo? Bem, deixa eu me apresentar. Se você está me vendo pela primeira vez, a maioria de vocês certamente me conhece, porque esse vídeo ele já é um vídeo de quem vem me acompanhando. É claro que ele vai ficar público na internet, então por conta disso eu preciso me apresentar. Vou pedir a paciência de quem já me conhece e quem já vê essa apresentação há algum tempo. Antes de tudo, eu vou praticar aqui um defeito. Ou melhor, um efeito colateral da vida de concurseiro, da vida de concurseira. A maioria, não todos, tomam café. Bem, meu nome é César Santos, eu sou indigenista de formação. Meu último cargo público foi na Fundação Nacional do Índio, ou na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, como se chama hoje, a gente está em 2024. Me formei em Ciências Sociais na Universidade de Brasília, mas eu não comecei a estudar Ciências Sociais na UNB, eu fiz um périplo de universidades pelo Brasil e também nos Estados Unidos. Estudei na Unesp de Araraquara, depois eu fui para a USP, e isso assim, nem é por conta da minha inteligência, não, porque eu não podia pagar a faculdade privada. Depois da USP, eu fui para a UNB. Nesse tempo eu estudei bastante ciências sociais, tenho uma queda pela antropologia, tentei inclusive fazer mestrado na UNB em antropologia, fui aprovado no mestrado, mas o concurso sempre falou mais alto. E como o concurso falou mais alto, eu sabia que eu precisava de alguma forma conciliar essas paixões. Eu tenho uma terceira paixão, que é a política. Eu sou ativista, eu sou incomodado com as coisas tal como estão. Então eu também preciso, por uma questão de saúde mental, me organizar politicamente. Então para mim é importante a antropologia, o indigenismo particularmente, o CACD, que é a diplomacia, eu acredito nessa ferramenta, e eventualmente o Santos Futebol Clube. Muito bem. Muita gente me pergunta sobre a minha passagem pela Harvard University. De fato, e pelo menos, mas já vou me excusando logo, hein? Já vou me justificando. Lá em Harvard eu aprendi que a previdência social do nosso país é importante. A previdência social do Brasil é importante, a gente precisa defender ela. Aí quem entendeu, maravilhoso, quem não entendeu depois me pergunta no off que eu digo, mas acho que está claro, né? Então, eu sou estudante de Harvard e eu vou aproveitar aqui, inclusive, para
contar um episódio que eu tive na universidade. E uma universidade particular, vocês sabem, é o celeiro de cérebros do mundo, vocês também sabem disso. E uma vez eu conversei com o meu professor e eu brinquei com ele, falei, mas professor, I'm communist, eu sou comunista. Aí ele, mas você é bom no que você acredita? Eu falei, eu sou, eu estava confiante, eu estava em Harvard, pô. Eu falei, eu sou. Aí ele, então aqui é o seu lugar. Mesmo sendo comunista, compreende? Então, atribuir, como a gente costuma ouvir aqui no Brasil, um rótulo para a Universidade de Harvard, eu acho que é um probleminha aí. Porque é uma academia que ela se pretende formar o mundo. É o mundo à sua imagem e semelhança, para que aproveitar um versículo. Tá bom? Então eu estudei lá. Eu estudei gender power, feminismo, né? Que também é uma questão que me é bastante cara. Agora, em relação ao CACD, eu sou aluno, sou cria, dizendo, do CLIO. O CLIO que hoje é o Damásio CLIO. Eu estudei no CLIO, a época que o CLIO era presencial, em Brasília, e aí teve uma transição. Teve uma época que foi na Asa Norte, eu já comecei lá, tô velho, hein? Um abraço pro João Daniel, inclusive, querido. E um outro pedaço foi na Asa Sul, que eu fiquei até um pouco mais de tempo. Então, todas as bolsas que eu recebi do Instituto Rio Branco, por exemplo, foram depositadas, na grande maioria, no curso CLIO. Hoje em dia, o CLIO já não é mais o mesmo. O CLIO participa de uma franquia, que é o Damásio. Os professores do CLIO, salvo melhor juízo, dispersaram em outras unidades aí. Alguns estão no Clipping, outros estão no Nabucco, e são cursos que eventualmente nós vamos fazer, viu? Nós vamos fazer porque há professores muito interessantes no mercado. Agora, como prometido, a gente vai trabalhar aqui com o seu potencial, não com o meu potencial. Então, o meu potencial vai ser levar a você as ferramentas que você precisa, claro, para ser aprovado. Hoje eu vou começar com as matérias da primeira fase do concurso. Lembrando, se você está aqui, você está no curso de iniciantes. O que você precisa saber é quais são as matérias que caem no concurso, qual é o conteúdo que cai nesse concurso e como marca na prova. Como é que eu respondo o gabarito? Sim, como responde o gabarito também tem a sua importância estratégica. Então aqui, de partida, você sabe que você vai andar por duas perninhas. A primeira perninha, a gente vai aprender a estudar. E a segunda perninha, nós vamos aprender a fazer prova. Aprender a estudar, aprender a fazer prova. Bem, você pode estar me perguntando, César, eu já sei estudar, não é à toa que eu fiz faculdade, não é à toa que eu fiz mestrado. É provável que você realmente saiba estudar. Agora, é bom lembrar que quando você está exercendo um estudo para o concurso público, exige uma certa, não sei se malícia eu diria, mas existem algumas regrinhas que é importante que você tome para que o concurso seja produtivo, para que o estudo seja produtivo para o concurso, compreende? Como é que você torna um estudo acadêmico produtivo para o concurso? Você não torna. Você tem que reestudar aquilo que você está estudando e orientar para o concurso. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que na universidade o que prevalece é o espírito crítico. E o que prevalece é a reflexão. E no concurso público o que prevalece é a orientação da banca examinadora. Espírito crítico na academia, reflexão, análise, discussões, debates. Concurso público, banca examinadora. Compreende? E aqui, vou pedir licença para os intelectuais de plantão, aqui é banca examinadora. Eu tenho cursos acadêmicos e para-acadêmicos. Banca feminista, um curso, está pronto. Bancada feminista, está pronto. E eu fiz o curso Política Externa Periférica, também está pronto. Tá? Esses já são mais discussão, mas para você que está começando o seu concurso, R$21 mil por mês, 21 mil
por mês. Ah, se soubesse antes, não é mesmo? Ó, mas alto lá, viu? A vontade de se preparar tem que ser mais do que a vontade de ganhar esse salário aí. Porque o pessoal que está se preparando não está dando mole, não. Bem, César, você falou aí que banca examinadora eu tenho que olhar, ou concurso eu tenho que olhar para a banca examinadora. Como é que eu conheço a banca examinadora? Você conhece a banca examinadora olhando para as provas anteriores. Para facilitar seu trabalho, eu já fiz esse raio-x de cada uma das bancas examinadoras. Você pega, por exemplo, a primeira fase do concurso, tem 8 provas, né? Você pode dizer aqui com alguma segurança que são 8 bancas examinadoras diferentes. Uma banca para a língua portuguesa, outra banca para inglês, outra banca para a história do Brasil, outra banca para a história mundial e assim por diante. Então são 8 bancas. Agora, o que é que ela ajuda no momento de estudar? Lembra na academia, na universidade, que você ia escrever alguma coisa no seu trabalho, no TCC, ou mesmo na prova, se colocava assim, segundo fulano, aí você desenrolava o que o fulano dizia. Segundo ciclano, conforme comentou fulano. No concurso não é muito diferente, só que você não vai escrever. No concurso é conforme a banca examinadora. Língua portuguesa, nossa primeira prova. Toma nota aí que vai ser importante. Os professores de língua portuguesa, para o concurso de diplomata, na primeira fase, olha que eu fiz várias ressalvas, né? Professores de língua portuguesa para o concurso de diplomata na primeira fase. Eles vão aferir se você tem conhecimento dos usos adequados e dos usos inadequados da língua portuguesa. Mas vocês viram o que seria um uso adequado da língua portuguesa e o que seria um uso inadequado da língua portuguesa? Bem, aí nós vamos buscar a nossa referência bibliográfica maior assim, para este concurso, que é a gramática do Celso Cunha. A gramática do Celso Cunha, já falecido, mas ela foi atualizada algumas vezes, ela é sempre reeditada com frequência e ela é meio que a Bíblia da língua portuguesa na primeira fase. O que é adequado e o que não é adequado? O uso que é adequado pode se tornar inadequado em determinado contexto, entende? Então não tem certo e errado, é isso mesmo. Tem uso adequado e uso inadequado. E aí começa a brincadeira. As questões de língua portuguesa vão aferir se você conhece a adequação desses usos. E o livro do Celso Cunha é que traz uma gama de exemplos de usos da língua portuguesa. O que você vai precisar fazer? Identificar esses usos de língua portuguesa, dos mais simples aos mais sofisticados, porque eles aparecerão no seu concurso. Usos da língua portuguesa. Celso Cunha. Beleza? Vamos falar de política internacional? Política internacional é uma prova que geralmente o pessoal gosta. Gosta, mas gosta porque tem afinidade com a carreira, né? O problema é que ela é extensa. O examinador da prova de política internacional costuma de fato fazer uma varredura no edital e às vezes a gente pode eventualmente não conseguir cobrir o edital. Eu diria que na prova de política internacional existem algumas demandas mais importantes do que outras. Existem muitas demandas numa prova de política internacional, mas eu diria que o examinador de política internacional quer que você escreva, diga certo ou errado, julgue, conforme a sua capacidade de entender quais são os interesses em jogo. E aqui quando eu falo os interesses em jogo, eu estou falando dos interesses do Brasil. Não é da ONU, não é da paz mundial, não é da China, é do Brasil. Quais são os interesses do Brasil e dos brasileiros? Quais são as oportunidades para o Brasil e as oportunidades para os brasileiros? Vou dizer mais, olha o nosso título do curso. Qual é a posição oficial do Brasil? Oficial do Brasil. Qual é? Esses são conteúdos demandados na prova de política internacional. Agora, além da posição oficial e dos interesses, tem um terceiro.
Esse terceiro eu acho que vale a pena você ficar de olho. São os contextos internacionais. O sistema internacional. Quais são as forças do sistema internacional? Como ele opera, basicamente. Então, você vai, ao ler periódicos ou ao ler livros de introdução à política internacional, você vai ficar atento a esse conjunto que a gente, com muitas aspas aqui, vai chamar de totalitário, esse global, sabe? O sistema internacional. O sistema internacional é uma soma ainda de estados, empresas, indivíduos que operam no sistema internacional. Aqui entre nós, eu não sei se existe esse todo, né? Mas alguém escreveu e, por escrever, a gente tem que dizer na banca que é isso que eles querem. Então, primeira coisa, posição oficial do Brasil, que são os interesses do Brasil e dos brasileiros. Segunda coisa importante, sistema internacional. Tá bom? Então, a gente vai ficar com esses dois. Posição oficial do Brasil, interesses do Brasil, pode ser um segundo, aí você organiza na forma de você olhar para a prova. Pode ser posição oficial do Brasil, pode ser interesses do Brasil. E sistema internacional. Agora é importante, hein? Se você der uma olhada no edital de PI, ele é um edital extenso. Muitos pontos no edital. Então eu vou pedir para que você escreva pelo menos uma lauda de cada um daqueles pontos do edital, já tendo em vista, naturalmente, a posição oficial do Brasil e o sistema internacional. Geografia, eu estou com uma colinha aqui, gente, porque são coisas muito importantes para passar para vocês. Geografia, o interesse, é o querido professor de geografia que eu tive, João Felipe, ele dizia que a branca de geografia tinha uma obsessão locacional. Tudo era pôr o dedo no mapa. Eu acho que é uma percepção válida, naturalmente, por conta do objeto da geografia, mas ela vale mais para uma prova discursiva. Aqui na prova da primeira fase, a geografia tem outras manifestações mais peculiares. E a banca de geografia vai querer saber de você se você conhece a atualidade desse lugar. Como está esse local nesse período? Seja na atualidade do século XX, dependendo da perspectiva, sendo na atualidade de 2024, sendo a atualidade do último censo, enfim, a banca de geografia vai recortar um texto de um periódico, de um jornal, de uma revista, de um blog, e vai aferir se essa acurácia geográfica encontra-se ou não se encontra no candidato. Eu acho que se encontra. Então você vai olhar para a geografia e vai falar, então a atualização do espaço geográfico. Bota aí, atualização do espaço geográfico. Ou espaço geográfico na atualidade. Beleza? César, e história do Brasil? História do Brasil, vou passar mais rápido porque eu vou juntar com história mundial aqui. Na primeira fase, que é bem diferente da terceira, porque é outra banca examinadora, na primeira fase você vai encontrar na prova de história causas e efeitos. Então tudo que você encontrar de causas e efeitos no cadernão César Santos é bom, vai dar bom. Já anota, já passa para o seu fechamento. Além de causas e efeitos, as cronologias. Cronologia tanto do Eugênio Vargas Garcia, a cronologia fundamental para o concurso, a primeira fase, como também a cronologia que está no Boris Fausto. Tem uma cronologia no final do livro, tá bom? Então, são fontes de consulta e fontes que devem ir para o seu fichamento. Causas e consequências e cronologias. Vale para a história do Brasil, e aí se inclui história da política exterior, tá bom? História da política exterior do Brasil também está dentro da história do Brasil. E também vale para a história mundial. Causas e consequências em história mundial e cronologias. É claro, a bibliografia já está separada. O cadernão César Santos é justamente para facilitar a sua vida. Os capítulos já estão lá, então entra no Drive, pega o César Santos. Opa, eu não. Pega o cadernão César Santos e você vai estudar, tá? Esse trabalho de organizar o seu estudo, modéstia à parte, eu fiz com muito cuidado, com muito carinho, olhando para esses conteúdos que eu estou apresentando para você hoje. A sua tarefa é pegar esses cadernões e dar aquela espremida
para fazer um caderninho. César, e economia, hein? Economia é uma prova complexa, né? Porque tem 4 grandes áreas do conhecimento, 4 grandes campos do conhecimento no que a gente chama de economia. Microeconomia, estudo do preço, né? É um campo. Macroeconomia, os agregados. Economia internacional. Economia internacional é uma parada meio que macroeconômica com o resto do mundo. É mais ou menos isso. Não é exatamente, mas essa coisa do resto do mundo. Essa coisa da economia aberta, como a gente chama em macroeconomia. E economia brasileira. Então, dentro desses 4 grandes campos, cada banca examinadora tem uma preocupação específica. E é importante você ter essa preocupação também, porque é sobre isso que ela vai aferir se você sabe ou não. Então, quando você pega o cadernão César Santos e identifica se é sobre isso ou não que ela está buscando, você sabe selecionar o que é mais ou menos importante. Microeconomia, conceito e aplicação do conceito. Conceito e aplicação do conceito. Macroeconomia, equações e uso das equações. Não é que vai cair equação na prova ou perguntar se você sabe a equação. Não é isso. Mas equação e uso das equações, ela te ajuda a pensar os agregados macroeconômicos. E aí você pode estudar cada um dos agregados com essa equação na cabeça, porque ela vai te ajudar a pensar de forma teórica. Economia, ela adora dar um tapa na cara do senso comum, sabe? O senso comum está fora aqui. E é muito fácil da gente levar a nossa posição de consumidor, por exemplo, de agente econômico. Porque eu vi no mercado que o preço subiu. Para teoria econômica, uma pessoa vê no mercado que o preço subiu e diz muito pouca coisa. Então a gente vai precisar, aqui em macro, das equações para pensar a macroeconomia e o uso dessas equações. Aí você está bem servido. Economia internacional. Economia internacional é o que a gente estava comentando, é a famosa economia aberta. A economia do Brasil com o resto do mundo. Balanço de pagamentos, por exemplo. O que a gente vai precisar entender de economia internacional? Bem, no caderno César Santos, eu coloquei o Krugman de economia internacional, que não vai falar exatamente sobre a situação do Brasil, mas ele vai explicar como funciona a dinâmica internacional. Então, por exemplo, tem um modelo de explicação que é fundamental estudar, não só porque está na prova, no edital, mas porque ajuda você a ler o sistema internacional, que é o famoso modelo ISLM-BP. O modelo ISLM-BP, nem estou dizendo que é o único modelo, a macroeconomia vem avançando com muita força, mas é um modelinho que ajuda a pensar, né? Taxa de juros, moeda, política fiscal, econômica, transação internacional. Ou seja, de novo, como a economia internacional é uma dimensão da macroeconomia, forçando a amizade aqui, porque eles vão dizer que não é, aí você vai pegar, de novo, as equações e o uso dessas equações, só para você explicar a economia internacional. Beleza? Maravilha. Direito. Direito eu acho que está mais fácil, pelo menos a gente sempre faz assim, e dá certo na hora de olhar para a prova. Tem 2 grandes blocos em direito. Direito tem um bloco do direito interno, e por direito interno vocês entendam direito constitucional, direito administrativo, pedacinho do direito civil, tá bom? E o direito internacional, que aí é uma outra pegada, outro paradigma, outra percepção de ver o mundo. No caso do direito interno, a gente vai estudar a letra da lei. É claro que poderia estudar de outras formas, podia fazer questão, podia ler doutrina, mas letra da lei é o melhor custo-benefício, tá bom? Então, claro, né, que vai faltar coisa de direito que não está na letra da lei. Tudo bem faltar coisas, tudo bem, a gente não precisa saber tudo para passar nessa prova, tá bom? Letra da lei para direito interno. Para direito internacional, já não é tanto letra da lei. Direito internacional, eu diria que você vai buscar os órgãos, os funcionamentos dos órgãos internacionais
e uma certa jurisprudência, que eu diria uma jurisprudência clássica, jurisprudência que inclusive contribuiu para a evolução do direito internacional. Então você vai estudar sim doutrina. Doutrina é importante de direito internacional e, claro, a parte normativa se refere mais aos órgãos internacionais e ao funcionamento deles. Tá bom? Por fim, meus queridos, inglês. Geralmente as pessoas chegam aqui e falam assim, poxa, mas inglês é difícil, né? Eu tinha um professor de latim que não admitia que nós chamássemos a prova de inglês de difícil. Ele dizia que, não vou dizer o nome do professor, mas ele dizia que inglês era uma língua para analfabetos. E faz algum sentido, mas a gente vai ver isso durante o curso. Mas resumindo, é porque não tem a plasticidade que tem a língua portuguesa. Como é que você vai estudar língua inglesa para a primeira fase? Você vai precisar interpretar texto. Aí, anota isso aqui, segundo a gramática de língua inglesa. Interpretação de texto segundo a gramática de língua inglesa. É muito comum a gente olhar para o texto e, como nós somos brasileiros, a gente interpretar o texto conforme as nossas referências da nossa língua materna. Mas para o examinador aferir se você sabe língua inglesa, aí não vai dar para ser interpretando com a nossa língua materna. Nós vamos precisar identificar no texto as estruturas de sintaxe e de morfologia próprias do inglês. E aí nós vamos acertar mais questões. Então, interpretação de texto conforme a gramática da língua inglesa e vocabulário. Vocabulário também é tema de prova com muita frequência. Agora, vai pirar em vocabulário não. Muitas vezes o Instituto Rio Branco coloca palavras lá, vocábulos que você não tem nenhuma, contato, digamos, né? E ainda pergunta se você pode substituir por uma outra palavra mais absurda ainda. Quem fez a prova sabe do que eu estou falando. Dica importante, essa é a cota da banca. Cada matéria que nós conversarmos aqui vai ter a sua cota da banca. E por que é importante a gente saber selecionar o que vai estudar? Porque se nós estudarmos provas fáceis, questões fáceis com muita aspa, não tem questão boba no concurso, não tem. Mas se a gente estudar questões que, poxa, eu objetivamente li, eu estou informado, eu sei a resposta. Isso são questões ditas fáceis. Se a gente somar essas questões com as questões médias seria uma questão média, seria aquela assim, eu li, eu preciso pensar para responder. Porque só ter lido, só ter estudado não basta. Questão média. Se você juntar as fáceis, seus dois neurônios para responder as médias, você faz 80% da prova do concurso. Então não tem necessidade de procurar pelo no ovo. Não tem. Você passa de fase se você fizer 51 pontos de 73 possíveis. Então, enquanto vocês estiverem estudando, progressão, avancem no edital. Porque enquanto você se enrola num tema legal, num tema difícil, num tema que chama a atenção da atualidade, você deixa de avançar o edital. E deixar de avançar o edital é deixar ponto fácil para a banca. E a gente não quer deixar ponto fácil para a banca. Então, nosso objetivo é cobrir o edital. Minha primeira tarefa para vocês nesse sentido, até já como encerramento, quero que você deixe aqui o feedback nos comentários, por favor, até para continuar gravando para vocês, mas a primeira tarefa é que vocês vão ao site da empresa que organizou o concurso, selecione o conteúdo programático do último concurso, que é o edital. É esse conteúdo que nós vamos fazer uma varredura para fazer questões fáceis e para fazer questões médias conforme os temas que eu apresentei hoje.
Mas eu preciso ter esse visual, né, de todo o conteúdo que vai cair dessas 8 matérias. E aí, mão na massa para cobrir com essa perspectiva que eu trago no vídeo de hoje para vocês. Se você está no grupo do WhatsApp de iniciantes, lá está o resuminho do que eu tenho chamado de esqueleto da banca de primeira fase. Grande abraço, obrigado pela companhia e comenta aí para saber se você gostou.